Eu acho que assim a gente aborda uma questão vital, crucial, que interfere decididamente no namoro, que é o relacionamento. E aí começo perguntando em que área da vida se concentra a maioria dos problemas da humanidade. Essa é uma pergunta que a gente tem que saber responder. Por quê? Porque, em razão do teor dela, em que área da vida se concentra a maioria dos problemas da humanidade? Então, vamos aí enumerar uma lista. Será que é na natureza? Na natureza? Está sol demais? Calor intenso? Não, é frio. O problema é que esfriou pra caramba. Será que é isso? Porque secou o pasto. Ou então inundou e transbordou o rio. Será que os problemas estão aí? Será que os problemas estão nos recursos, nas fontes de energia, etc.? Porque nessa terra o que se planta não dá, porque falta água aqui no Nordeste, etc., etc. Será? Será que estão nas circunstâncias de tempo, lugar, espaço, ambiente? Será que estão nas possessões? Eu ter isso, não ter aquilo? Eu querer comprar algo e não possuir dinheiro para isso? Onde é que está? Qual é a área onde se concentra a maioria absoluta dos problemas da humanidade? Onde? Relacionamentos. Relacionamentos. Se você fizer uma análise fria, inteligente, você vai concluir assim, que é nos relacionamentos que está a maioria dos problemas da humanidade. A gente tem uma mania de objetivar, ou seja, porque está faltando isso, é porque se não fosse aqui nesse lugar, mas fosse no outro lá, é porque essa roupa também, olha o jeito como... Mas, na verdade, isso aí é um mascaramento, é um esconderijo. A gente não quer confessar que, na verdade, o problema é que eu estou magoado, eu estou ressentido, eu estou enraivecido, eu estou entristecido, eu estou com vontade de esganar o fulano e até mesmo socar a Beltrana. A gente não quer reconhecer isso. Porque a maioria dos problemas... não está aqui, no cérebro, está no estômago. A maioria dos problemas não está na razão, e sim nos sentimentos. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando a gente está mal em razão de quê? De um sentimento. É um sentimento. Por isso que, até mesmo, em razão do que eu preguei domingo passado à noite, o maior problema não é o sofrimento em si, mas é o sentimento que eu tenho em relação ao sofrimento. É angústia, é ansiedade, é preocupação, é antecipação do problema. Esse que é o problema. É isso aí. Certo? Abram em Provérbios, capítulo 20. Então, no namoro, essas coisas, elas influenciam também. Assim como no noivado, no casamento, na família, na profissão, no trabalho, na igreja, na vizinhança, nos amigos, certo? Tiago, o que eu falei aí? Não, Tiago 1,19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Provérbios e depois, Tiago 1,19. Tiago 1,19. Então, já definimos aí que a área onde se concentra a maioria absoluta dos problemas da humanidade é a área dos relacionamentos. É a área dos contatos pessoais. Os problemas estão aí. É isso aí. Tanto é que os dois maiores mandamentos quais são? São mandamentos voltados para os relacionamentos. Relacionamento vertical com Deus, relacionamento com as pessoas, no sentido horizontal. E a solução principal, maior, incomparável, para consertar relacionamentos e desenvolver relacionamentos, qual é? Segundo esses versículos aí?
O amor. O amor é chave para a gente equilibrar e aperfeiçoar os relacionamentos. Tiago 1:20, o que diz? Então, vamos falar aqui, com base nesse versículo, sobre uma capacidade que a gente deve possuir e desenvolver, que vai influenciar radicalmente os nossos relacionamentos, inclusive no namoro. Quem é que namora aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Mas vai influenciar também nos relacionamentos de quem não namora, que é a capacidade de ouvir. O que diz Tiago, capítulo 1, versículo 20? Todo homem, pois, seja o quê? Tiago 1, que não é isso não. Gente, Tiago 1,19. Pô, esse negócio aí de casa vazia, silenciosa. Entendeu? Eu estou num drama aí, numa crise aí, desde terça-feira. Vocês não sabem o que é chegar dentro de casa, é aquele vazio, aquele silêncio. Pior, vocês não sabem o que é lavar roupa. Você sabe, né? Lavar roupa. Jesus. Varrer casa. Como se eu não fizesse isso. Não vou falar isso não. Não, como se eu não fizesse isso com a presença da Berê e da Marequê. Eu faço. Mas cozinhar, não. Aí não dá, não. Eu não sei fazer um ovo, gente. Tiago 1,19. Saber se tais coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Certo? Podemos ficar por aí. Seja pronto para ouvir. Não é à toa que Tiago coloca ouvir em primeiro lugar. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Depois que ele fala em falar e dizendo tardio para falar. Se a gente for analisar, qual o caminho mais direto para o âmago, para a profundeza de uma pessoa? Qual é? Se você quer chegar no âmago de uma pessoa, na profundeza de uma pessoa, se você quer entender essa pessoa, e quer entender a fim de solidarizar, a fim de apoiar, de contribuir para o bem dela, qual o caminho mais direto? O caminho mais curto, qual é? É você se ater ao quê? Ao quê? Mas a ouvir o quê da parte dessa outra pessoa? Amenidades, futilidades? Né? Ouvir o quê? Ouvir o que é o quê para ela? Importante. Importante. Se você quer empatizar com alguém, a maneira mais rápida, mais fácil disso acontecer é você parar para ouvir o que é importante para outra pessoa. O que é vital para ela, o que é fundamental para ela. Isso faz uma diferença. Por isso que aqueles que prestam atenção, eles nos outros e no que os outros falam, inclusive dentro do namoro, até mesmo avançando no noivado, casamento, se tornam construtores de pontes. Eles fazem ligação. Eles conseguem conectar com a pessoa, mas naquilo que ela tem de mais essencial, de mais vital, aquilo que está dentro dela, do coração dela, e que ela expressa através de palavras quando fala, tá bom? Bem, então agora sim, Provérbios 20:12. É sobre isso que eu quero falar, o esforço sincero de ouvir atentamente alguém. Então, Provérbios 20:12 diz o quê? Pois é. O ouvido que ouve. Não é à toa que o poeta, o sábio, fala assim, o ouvido que ouve. Isso não é uma redundância, o olho que vê. Ele quer dizer o seguinte, o ouvido foi feito para ouvir, não simplesmente escutar um som, um barulho. Escutei o quê? Não, ouvir. Ouvir significa prestar atenção. O olho que vê o quê? Vê vulto, vê paz. Não, vê e discerne, vê e define. O Senhor os fez. Então o Senhor fez o ouvido
para ouvir, certo? 70% do tempo gasto com comunicação, isso é estatística, 70% do tempo gasto com comunicação, 24 horas por dia. A gente dorme e fica acordado, não é isso? Então, do tempo acordado, 70%, isso é estatística, que eu pesquisei, 70% do seu tempo acordado é gasto com comunicação. Se ela é eficiente e produtiva ou não é eficiente, não é produtiva, isso é outra história. Mas 70% do seu tempo acordado é gasto com comunicação. E desse 70% gasto com comunicação, 45% é gasto com ouvir. Ouvir. Vocês estão entendendo? Porque você ouve muito. Você ouve mesmo sem querer. Você ouve, você está ouvindo. Você ouve aqui eu falar, você ouve o outro ali fazer o comentário, você ouve ali a outra pessoa contar uma piada, você ouve ali não sei quem dar uma opinião, você sai daqui, você está ouvindo a conversaria, o burburinho das pessoas, etc. 45% é gasto com ouvir. E o restante com leitura, com escrever, essas coisas. Mas a maior parte do tempo eu gasto com comunicação. Então, aprender a prestar atenção no que os outros estão falando, isso é muito importante. Por quê? Porque as áreas da nossa vida são todas elas influenciadas diretamente por isso, pela nossa capacidade de ouvir, prestando atenção no que as pessoas falam. Agora, tem o seguinte, especialistas já chegaram à conclusão de que mesmo assim, 75% de toda a comunicação oral, isso dentro do namoro também, toda a comunicação oral, 75%, ou é ignorada, ou seja, você escuta, mas você não ouve, certo? Então, aquele negócio, o que eu falei? O que foi que eu acabei de falar? Não, fala de novo. Por quê? Porque ignorou. Certo? Ou então é mal entendido ou é esquecido. 70%. Então, isso é uma realidade. Ou a pessoa ignora, os outros 30% ficam por conta de quem presta atenção com interesse. Mas esse 70% ou é ignorado, ou é mal entendido, mal compreendido, a pessoa não entendeu, não compreendeu, ou ela esquece. No dia seguinte, o namorado pergunta para a namorada, você lembra do que eu falei? O que foi mesmo que você disse? Esse tipo de coisa. Tem alguém aqui que está aí mais ou menos incluído aí? Quem é esquecido aqui? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4. Quem tem dificuldade para compreender o outro no que ele fala, aí talvez seja mais difícil. Ou quem tem facilidade para voar no pensamento enquanto o outro está falando. 1, 2, 3, está vendo? Fácil não. Vamos lembrar aqui, você está contando algo para uma pessoa, né, que esse algo que você está contando para a pessoa é vividamente importante para você. Certo? Você está contando algo para a pessoa. Isso talvez no namoro, aí você já deve ter. Você está contando algo para a pessoa, aquilo mexe com o seu coração, mexe com as suas entranhas, sei, que você está contando, e de repente você olha a pessoa está bocejando. Está bocejando. Ou então ela está olhando para. A televisão está ligada, e ela não desliga a televisão, e nem para de olhar para a televisão e de escutar a televisão. Você está falando com ela, a pessoa está assim, ó. Você está ali, a pessoa está olhando para você. Você continua a falar. Nossa, isso atrapalha qualquer relacionamento, inclusive no namoro, tá bom? Mateus 13. Abram aí. Jesus falou sobre essas coisas. Mateus capítulo 13, versículo 13. O que ele disse aí? Vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Certo? Vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. E nem entendem.
É por isso que faz sentido o que o Salomão falou lá. O ouvido que ouve. O Senhor o fez. Agora, o ouvido que não ouve, com certeza não foi Deus quem fez. Mas é você que está alterando a natureza da coisa aí, tá bom? Será que a gente pode ter 2 ouvidos perfeitos? Deixa eu ver tuas orelhas aí. Você sabe o que é orelha e o que é ouvido, né? O que é orelha? É a parte externa, certo? Isso aqui que é orelha. Agora, o que é ouvido? É a parte interna, certo? Você pode ter 2 orelhas perfeitas, assim. Um pouco grandes, né? E você pode até ter 2 ouvidos, a parte interna, perfeito. Mas você pode ser interiormente surdo. Não? Pode ser interiormente surdo. Lá dentro você é surdo. Você escuta, mas você não ouve. Isso num relacionamento é tremendamente prejudicial. Certo? Tremendamente prejudicial. Jesus se queixou das pessoas do seu tempo. Eu estou aqui me relacionando com vocês. Estou falando coisas importantes demais. Coisas do meu coração, coisas do meu ser interno. Mas vocês não estão ouvindo. E porque vocês não estão ouvindo, vocês não estão entendendo. Certo? Bem, agora, por quê? Por que é assim? Porque uma simples conversa, está o Pedro conversando com a Natália conversando com o Pedro. Uma simples conversa não quer dizer que eles estejam se comunicando. Certo? Não quer dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Depende de quê? Do interesse que eles têm na conversa. E na conversa, não o monólogo de mas a conversa que é a troca de informações, é a troca de sentimentos que eles compartilham um com o outro. Tá bom? Outra coisa que eu escrevi aqui, ouvir não é o mesmo que prestar atenção. Gente, por que não é? Porque ouvir, hoje eu estava até na Editora Voz ali, na livraria da Editora Voz, folheando um livro sobre psicologia, etc. Gostei demais, vou até comprar. Ouvir é um quadro psicológico muito complexo. É muito complexo. Mas complexo não no sentido difícil de praticar, não é isso não. Complexo no sentido de quê? Porque toda informação que chega, ela não tem que ser apenas registrada aqui na sua mente, aqui, ó, dentro da sua cabeça. Falei o quê? Falou isso. Isso aí é registrar a informação que o outro lhe passou, que o namorado lhe compartilhou. Registrou, certo? Mas ouvir é muito mais do que simplesmente registrar. Ouvir é você pegar esse registro do que a informação lhe trouxe através do compartilhamento de alguém e trabalhar essa informação. Trabalhar essa informação. E mais do que isso, interpretar. Ou seja, saber entender o que o outro quis comunicar. Isso é que é ouvir, isso é que é prestar atenção. Ou seja, meu namorado está falando comigo, eu estou não apenas registrando o que ela está dizendo, ou seja, eu sei o que ela falou. Não é só me perguntar agora, o que eu acabei de falar? Eu sei dizer. Mas eu estou trabalhando isso aqui na minha mente. A fim de quê? A fim de eu interpretar. Porque tudo isso é necessário na compreensão do outro, a fim de que a gente possa ser útil e abençoar. Tá bom? Quando, e mais coisas, né, fazem parte de um ouvir atentamente. Às vezes, a gente acha que parar para ouvir o outro é uma mera e irritante parada que a gente tem que fazer para deixar o outro falar. Existe gente que é assim. Existe gente que acha que
fica aborrecido, é isso que eu quero dizer, fica aborrecido de ter que parar de falar para o outro poder ter vez. Tem gente que acha que ouvir o outro é ficar esperando impacientemente para a vez dele chegar de novo para falar. E não é isso. Não é isso. Ouvir o outro é uma questão de educação. Por que é uma questão de educação? Porque eu trato você do mesmo jeito como eu gostaria de ser tratado por você. Então, eu quero ser ouvido por você, eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo, eu quero que você leve em conta, você valorize. Então, se eu sou educado, eu lhe dou a mesma chance, eu lhe dou a mesma oportunidade, certo? Você também vai poder falar do mesmo jeito que eu estou falando com você. Outra coisa, ouvir atentamente a questão de respeito. Porque eu respeito a experiência que você tem. A experiência é diferente da minha. A experiência até é sui generis. A experiência é impactante. A experiência é surpreendente. A experiência foge do padrão, não sei o quê. Mas eu respeito. É a sua experiência. Outra coisa, se eu ouço atentamente uma pessoa, eu empatizo com ela. Tipo assim, o seu sentimento é importante para mim. Eu me identifico com o que você sente, com o que você passa. Eu fico ao seu lado, eu posso até não concordar, eu posso não apoiar essa sua maneira de achar, de pensar, de opinar, etc. Mas eu fico do seu lado, eu estou junto de você. E é também um reconhecimento. Tipo, eu levo a sério o que você fala, eu estou levando a sério. Então, não é simplesmente você fazer uma pausa, né, e aí o outro ir falando, e você ali impaciente para de novo poder dizer. Quem fala demais aqui? Levanta a mão aí. Quem gosta de uma pessoa? Só uma, duas pessoas, três pessoas. Vocês têm dificuldade de parar? Vocês estão numa conversa, assim, vocês têm dificuldade de parar para ouvir o outro? E quando o outro começa a falar, vocês têm pressa para voltar a falar? Porque o falastrão, o tagarelo, ele geralmente se comporta dessa maneira. Ele não tem, e a gente conhece aqui, pessoas que são assim, porque elas não são poucas, não. Estão em todos os lugares. Você está falando com a pessoa está te interrompendo. E você quer continuar a falar e a pessoa está cortando você. Ao contrário, quando você é equilibrado, você ouve com paciência, deixa a pessoa falar, ela fala tudo que ela quer falar. Aí depois você vai começar a falar. Aí quando você começa a falar, você falou 3, 4, 5 palavras, a pessoa já está te cortando. O que dificulta a nossa capacidade de ouvir? Quais são alguns bloqueios que a gente tem para... Primeiro, preguiça. A gente é meio preguiçoso para ouvir as pessoas, certo? Não sei aqui. Tem gente preguiçosa? Tem alguém? Você é preguiçoso? É mesmo? Tem alguém? Preguiçoso de uma maneira geral. Mais alguém aqui é preguiçoso? Não? Eu sou um tanto preguiçoso. Eu tenho que confessar. Eu sou um tanto preguiçoso. E a preguiça é um bloqueio que atrapalha muito. Prestar atenção é cansativo, requer paciência. Tem gente que fala muito devagar, né? Não tem? Gente, nossa, tem que ter uma paciência, muita paciência mesmo. Vocês conhecem gente que fala muito devagar? Eu conheço, meu Deus. Ou gente que fala muito baixinho demais. Tem que exercitar a paciência. Definir aqui um outro. Fala com... Como é que é? Fala com monotonia. Fala... Sabe aquela conversa... A pessoa não tem explosão, uma explosão controlada, né? Ela não tem vitalidade. Pessoa que...
Aí você começa a falar por ela, começa a colocar as palavras na boca dela, tentando acelerar o passo. Por quê? Porque é muito ruim escutar esse tipo de gente. A gente não tem paciência. Ou então gente que fala muito. Aqui na igreja tem umas pessoas que falam muito. Elas começam a falar e elas alugam você. Eu com todo carinho, amor, gosto demais dessa gente. Mas se você parar e ficar, você não... Então, muitas vezes eu já fiz isso, e exercitando minha capacidade de ouvir contra toda preguiça, etc. Mas é complicado, né? Muitas vezes com gente dessa ordem, desse tipo, a gente desliga por dentro. A gente não consegue nem estender a antena. Por quê? Mas isso é um bloqueio. Isso é uma dificuldade. E nós temos que lutar. Por quê? As pessoas são diferentes umas das outras. As pessoas, elas não são iguais a nós. E tem gente que é complicada mesmo. Tá bom? Um segundo impedimento à nossa capacidade de ouvir... sim, Provérbios 19:15. Vejam lá o que diz. Provérbios 19:15. A preguiça, não precisa abrir não. A preguiça faz cair em profundo sono. Agora, um outro bloqueio para a nossa capacidade de ouvir é o preconceito. O que é preconceito? Quem é que sabe definir o que é preconceito? Preconceito é pré-conceito. É um conceito antecipado que a gente faz, é uma conjectura, é uma suposição, certo? Você, antes você já tem opinião formada. Preconceito é uma opinião fixa que você tem. E ela está tão arraigada dentro de você, que nada e ninguém consegue demover você daquilo. Você já tem um preconceito a respeito definido, aquela opinião que está fixada aqui dentro, está arraigada aqui dentro, certo? E muitas vezes o tema, ele comporta entendimentos diferentes. Ou seja, não é só uma maneira de ver a coisa, existem outras, certo? Como não é questão de doutrina bíblica, etc., mas antes é complexa, a situação do ponto de vista humano, etc. Então, o preconceito atrapalha muito e dificulta bastante o relacionamento entre as pessoas. Quando você faz conjectura, você faz suposição, né, você faz especulação, você está dificultando aí o relacionamento. Então, exemplos de preconceitos. Vamos lá. Que dificultam os relacionamentos, inclusive no namoro. Bom, um fácil, comum aí, que as mulheres sempre dizem, os homens são todos iguais. Isso é preconceito. Que as mulheres são todas iguais, nós homens sabemos, é um fato, uma realidade. Elas são todas maravilhosas, né? Não são? Então, são maravilhosas. Agora, isso é um preconceito. Os homens, todo homem é igual. Mentira, não é. Não é. Outro exemplo de preconceito. A voz do povo é a voz de Deus. Não, se todo mundo está falando é porque é verdade. Espera aí. Não é assim não. Outro aí, tipo de preconceito aí. Então, quando a gente entra nos relacionamentos com preconceito, aí fica muito difícil conseguir ouvir o outro direito. Certo? Selecionei aqui, ó. Todo mundo pensa como eu. Pode ver que sua mãe pensa como eu. Seu amigo pensa como eu. Pode perguntar a todo mundo acha a mesma coisa. Isso que eu estou te dizendo aí, ó. Isso que eu estou dizendo, você pode perguntar para todo mundo. Será que é assim? Será que é isso mesmo? E é muito comum a gente ouvir essas coisas. Aqui, só tem um jeito de entender isso aí. Só tem uma maneira, só tem um jeito. Só tem uma maneira de entender isso aí. E é do jeito que a pessoa acha. É do jeito como ela fala. Esse é o jeito de entender a situação, o problema, a circunstância. Isso é o preconceito. E aí é Provérbios 18:13 que diz: quem responde antes de ter prestado atenção, é uma tradução livre,
demonstra sua incompreensão, não é levado a sério. Concordam com isso? Quem responde antes de ter prestado atenção, demonstra sua incompreensão. E não leva o outro a sério. Por quê? Porque antes já está respondendo. Antes já está definindo. Antes já está. Tá bom? Então, preguiça, né, é uma dificuldade. Preconceito é uma dificuldade. Outra, impaciência. Impaciência. Tem alguém impaciente aí? Impaciente. Uma outra estatística que diz que uma pessoa consegue ouvir, em média, 650 palavras por minuto, mas só consegue falar 150. Isso aí, pesquisadores, cientistas. Pessoa, em média, ela consegue ouvir 650 palavras por minuto, mas só consegue falar 150. E aí que está o problema, porque 650 menos 150 dá 500 minutos em que você cala, você aquieta para ouvir. E muitas vezes, em determinadas pessoas, isso gera uma ansiedade, uma impaciência de falar. Quando você não tem paciência de ouvir o outro, você está dificultando a comunicação. E você está prejudicando o relacionamento. E ao prejudicar o relacionamento com outra pessoa, você está indo contra a lei de Deus. E que é a lei de quê? De pensar no outro, de valorizar o outro. Outra estatística que eu reuni aqui, a gente pensa 5 vezes mais rápido do que a fala de uma pessoa média. Sabia disso? Que você pensa 5 vezes mais rápido do que a fala de uma pessoa média. A pessoa está falando com você, o namorado está falando com você, a namorada está falando com você, né, e você está ouvindo. Mas ao ouvir 5 vezes mais rápido, você está pensando do que ela está falando. É por isso que muitas vezes a impaciência toma conta. Né? Você já tem um programa aqui dentro, que você quer abrir, você quer falar, você quer. Se você não tiver paciência, você vai estragar, vai complicar. Porque todo mundo gosta de ser ouvido, todo mundo gosta de ser valorizado, todo mundo gosta de prestar atenção, certo? Aí a gente acaba mudando com facilidade para outro canal. Quem é que já teve a experiência do outro estar falando, e enquanto o outro está falando, você está pensando em 7 outras coisas diferentes? Quem já teve essa experiência? Pois é. O que é isso, gente? Desrespeito, né? Desrespeito. O outro está falando, ele não sabe. Ela não sabe que você está pensando em 7 outras coisas diferentes. Principalmente se você disfarçar bem, né? Puser aquela máscara, né, que não dá para perceber. Mas lá dentro de você está sendo desrespeitoso. Você não está sendo empático, né? E quais são exemplos muito comuns disso aí, de impaciência? O outro está falando e você está interrompendo. O outro está falando e você está interrompendo. O que mais? O outro está falando, você está, né? Tamborilando os dedos. Não é isso? O outro está falando, você está no celular. O outro está falando, você está mexendo no chaveiro o tempo todo. Né? Você está assim. Você pode estar olhando para a pessoa, mas você está assim, ó. Né? Ou então você está assim. Gente, isso é impaciência. Impaciência causa uma comunicação deficiente, certo? Outra coisa, orgulho. Orgulho. Eu perguntar quem é orgulhoso já é forçar. Forçar aqui um constrangimento. Mas o que o orgulho faz? O orgulho faz você ficar na defensiva. E o orgulho deixa você incorrigível. Toda pessoa orgulhosa, ela se autodefende, certo? E ela, por ser orgulhosa, ela não se deixa corrigir. Então, no relacionamento, uma das maiores dificuldades de namorados, no noivado também,
é o orgulho, é a soberba. Vocês conhecem pessoas orgulhosas? Pessoas altivas? Vocês conhecem? Conhece alguém aí? Hein? Muito próximo, muito perto. Provérbios 12, 15. O que diz aí? Podem abrir lá. Provérbios 12, 15. E depois vou falar uma coisa para vocês aqui que eu li. Eu achei uma frase tremenda. Provérbios 12, 15. O caminho do sensato, ou o caminho do orgulhoso, o caminho do soberbo, aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Prestem atenção nesse versículo aí. O caminho do insensato, do orgulhoso, do soberbo, aos seus próprios olhos parece reto. Isso aí é o orgulhoso. Aquele que não dá o braço a torcer. Aquele que não reconhece que está errado. Aos olhos dele está sempre certo. Mas, aí vem o contraste bíblico. O sábio dá ouvidos aos conselhos. Opa! Conselho é para quê? Para eu aprender. Não é isso? O conselho é para eu poder desenvolver. Então, eu posso aprender em qualquer lugar, de qualquer pessoa. Basta que eu esteja disposto a fazer perguntas. Basta que eu esteja disposto a me interessar. E ouvir do outro qualquer coisa que possa me edificar. Infelizmente, a maioria das pessoas prefere, e essa é a frase que eu queria falar para vocês, que eu li e achei pertinente demais. Infelizmente, a maioria das pessoas prefere parecer sábia do que ser sábia. Isso é verdade. É verdade nos relacionamentos de vocês aí. Partindo de vocês mesmos, partindo dos outros. Mas que sempre tem esse negocinho aí, tem. Às vezes a gente prefere parecer sábio, com uma opinião formada, com entendimento prévio, do que ser sábio. Às vezes a gente não entende direito da coisa, o assunto que o outro está falando, você não entende. Mas a gente já seria o caso, diferentemente, de perguntar a respeito para nos informarmos e então entendermos a coisa. Mas o orgulho é um problema muito sério, muito sério. Teimosia. Teimosia é uma faceta do orgulho, não é não? Vocês conhecem gente teimosa? Talvez aí pudessem dizer eu. Teimosia, gente. Teimosia é muito, muito ruim. Tá bom? E para terminar, medo. Então, eu falei de preguiça, de preconceito, de impaciência, de orgulho e agora de medo. Quando que prestar atenção no que o outro está falando pode parecer uma ameaça? Quando? Vamos lá. Quando? Qual o principal medo que a gente tem aí? O principal medo que a gente tem na conversa, no relacionamento com a outra pessoa. Qual o principal medo? Isso é fácil, não é difícil não. Você está relacionando com a pessoa, conversando com ela, certo? Aí a outra pessoa quer falar. E quer falar sobre a relação, né? Quer fazer uma DR, discutir a relação. Aí você, a pessoa quer falar e você tem que deixar ela falar. Qual o principal medo que a gente tem nessa hora aí? Qual é? É mais por aqui, ó. Qual o principal medo que a gente tem? É da gente ficar na berlinda. O medo da crítica. É o principal medo que a gente tem. O medo do outro começar a falar daquilo que vê em nós ser negativo, ser ruim. Nossas fraquezas, nossos problemas. Na boca da outra pessoa. Ela identificar as nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossos problemas, ela fazer críticas a nós. Tem muita gente que não para ouvir os outros. Isso começa em família, hein? Na educação que pai e mãe trazem, etc.
irmão mais velho, irmã mais velha, não sei o quê, não para ouvir, porque não, já sei que você vai falar, já sei que você vai falar. Porque o que a outra pessoa vai falar é justamente o quê? É uma repreensão, uma correção, é um conselho. Como é que é o ditado? Se o conselho fosse bom, como é que é? É isso aí, tá bom? Então, o medo da crítica, né? É isso aí. O medo da pessoa dizer aquilo que a gente não quer ouvir, certo? Ou então, da pessoa dizer aquilo que a gente não quer ouvir, mas que concordamos em ouvir, só que ela fala de uma maneira, né, que a gente não gostaria. Ou a gente não quer ouvir o que a pessoa quer dizer, ou a gente até concorda em ouvir, mas não da maneira como ela está falando. Então, esses são os nossos medos. Porque tem a crítica suave, né? A crítica meiga, né? E tem a crítica violenta, a crítica grosseira. Bem, toda crítica tem fundamento? Não. Mas, a princípio, nós deveríamos ter ouvidos atentos para escutar toda e qualquer crítica à nossa pessoa? Sim. Certo? Sim. Então, vamos lá. Eu separei aqui algumas coisas. Pelo menos 4 espécies de críticos. Primeiro, o advogado. Que crítico é esse? É aquele que tem uma lei para cada situação. Ou seja, ele já vai te julgando, te condenando. Ele já vai, seu problema é esse e a pena é essa daqui, ó. Essa pessoa, talvez vocês conheçam, quem sabe no relacionamento aí de vocês lidem com ela, é comum. É uma lei para cada situação. Tem o crítico teólogo. O crítico teólogo é o que tem um versículo para cada. Ele já vai citando o versículo, o texto bíblico, tem uns 800 versículos separados para cada situação. Ele passa o rolo compressor bíblico em cima de você. É intimidador, gente. É intimidador. Não sei se vocês já conheceram, já lidaram com gente assim. A pessoa que dentro do relacionamento, ela tem sempre um texto sagrado, sempre um versículo bíblico, mas faz isso de uma maneira intimidadora, uma maneira... não é aquela maneira cristã, ela faz como um inquisidor, e isso aí é muito ruim. Esse medo da crítica. Tem o historiador. O historiador é aquele que tem uma data para cada fracasso seu, ele lembra de todos. Lembra de todos. Quando ele está conversando com você, você está se expondo para ele, você está querendo ouvir, etc. Você está querendo, né, se expor, você está querendo ajuda, você precisa. Ele já vai lembrando todos os seus erros passados, né? Porque você fez isso, lembra? E porque você fez isso, então, razão disso, é porque você. Então você lembra quando não sei o quê, né? E o crítico psicólogo? Ele vive fazendo análise, certo? Vive fazendo análise. Você está falando as coisas, ele já sabe, né? O que você nem concluiu ainda, mas ele já sabe qual é o remédio, já sabe qual é a solução, já sabe ele já vai te interrompendo, já vai te dando veredito, vive fazendo análise. As pessoas não precisam de análise, as pessoas não precisam de serem analisadas, elas precisam de serem aceitas. Primeira necessidade pessoal, minha, sua, de qualquer um aqui, é ser aceito. Do jeito como eu sou, do jeito como você é. Eu sou aceito. Se eu sou aceito, isso aí já abre a porta. Para quê? Um relacionamento que vai me abençoar, que vai abençoar outra pessoa. Agora, se a questão é profissional, ainda que o outro não seja realmente psicólogo de formação, mas age como se fosse, aí não vai dar não.
A crítica não vai dar. Tá bom? Bem, crítica incomoda, gente? O que vocês acham? Crítica incomoda? Incomoda ou não incomoda? A mim incomoda. Não sei se incomoda vocês. Mas dos críticos a gente vai ouvir coisas que a gente nunca iria ouvir de outras pessoas, até mesmo dos nossos amigos. Até mesmo dos nossos amigos. Nem toda crítica é pertinente. Concordo. Então você tem que receber a crítica e considerar se ela incide ou não, se ela tem a ver ou não com você. Mas o Espírito Santo ajuda. Agora, sinceramente, honestamente, verdadeiramente, se a crítica tiver incidência, se a crítica tiver fundamento, então, a Bíblia diz que o sábio dá ouvidos a conselhos. Os conselhos nem sempre vêm daquela maneira, né? Mão no ombro, aquela vozinha mansa, todo aquele carinho. Os conselhos nem sempre vêm assim. Às vezes os conselhos vêm contundentes, eles vêm incisivos, eles vêm grosseiros. Eles vêm até, não é na tentativa de ajudar você, eles vêm para condenar você. É como eu falei aí, né? É o teólogo, é o advogado, é o historiador, é o psicólogo, vem para tomar conta, não sei o quê. Mas espera aí, vamos separar uma coisa da outra. No relacionamento, espera aí, minha namorada está dizendo isso, meu namorado está falando aquilo, espera aí, deixa eu analisar, deixa eu ver se isso tem fundamento. Porque namoro é um tubo de ensaio. Para quê? Um noivado, um casamento. A gente está, uma pessoa séria, está ali discernindo, é isso mesmo, o jeito, orando a Deus, etc. Espera aí, deixa eu parar aqui comigo mesmo, pensar se tem fundamento, não tem fundamento, procede, não procede. Está próxima de mim, está convivendo comigo. Já há quanto tempo que a gente vem que está me conhecendo, está percebendo isso a meu respeito. Então, devo prestar atenção. A gente não gosta, mas é preciso levar em consideração. Tá bem?